mais um episódio ao lado de uma talentosa jovem sul-mato-grossense, a segunda sul-mato-grossense que aparece aqui, e eu não vou falar o nome dela porque ela vai falar, até porque é o que dá o nome ao nosso podcast. E a pergunta é: quem é você na música? Pilar Música. Pilar Música. Ela é a Pilar. Pronto, tá respondido. Tchau, valeu, gente, obrigado. Muito bom, obrigada, é isso aí. Pilar, seja bem-vinda aqui à nossa conversa, nosso bate-papo. Você foi pega de surpresa, você estava falando aí que, não fui avisada, não me produzi. Zero avisada. Você tá muito bonita. Você, Obrigada. além de talentosa, você tem um charme, assim, sul-mato-grossense, né? Juma que se cuide, não é? Pilar, obrigado, assim, isso aqui é uma troca de ideias, porque qual é o objetivo da gente quando a gente conversa com artistas como você, que tá, né, que deixou a sua cidade, o seu estado, que veio para São Paulo batalhar, fazer música, buscar um crescimento e uma carreira dentro disso, é fazer com que as suas histórias elas cheguem a pessoas que estão ali ainda, sabe, tem muita gente indecisa, será que eu Sim. tento, eu largo tudo, eu arrisco, né? Então, eu sempre tento conduzir a conversa de uma forma onde a tua história inspire outras pessoas, jovens mulheres, rapazes, enfim, pessoas que queiram enveredar por esse caminho da música. E daí vem a segunda pergunta, que ela é uma pegadinha, na verdade, né? Eu sempre faço essa pergunta, mas eu aviso que é uma pegadinha, ela é uma pergunta capciosa. Tá. Porque você deixou sua cidade, veio para São Paulo, está aqui fazendo música, já conseguiu muita coisa legal, mas sabe que ainda tem muita coisa para frente, né? E você é bem jovem. A Pilar de hoje se encontra daqui 20, 30 anos, enfim, com a Pilar lá do futuro. Aham. Tá? E a Pilar do futuro vira para você e fala: volta para Campo Grande, olha, esquece São Paulo, a música não te deu camisa, você vai sofrer muito, não valeu a pena, volta lá e começa a história de novo. Você ouviria essa Pilar do futuro ou você diria assim: Pilar, tudo bem, pode ser que isso aconteça, mas deixa eu seguir aqui no meu caminho e lá no futuro a gente conversa de novo? Ah, com certeza. É, Não tem outra opção pra mim, Jeff. Assim, eu já tentei trilhar outro caminho, né? Eu sou sério? formada em administração, comecei a trabalhar com isso, porque eu tinha muito medo de Sim. seguir esse caminho da Por isso que eu música. digo, você e a maioria das pessoas que nos Sim. ouvem tem sempre essa dúvida dentro de si, né? E daí largo tudo, deixo a minha vida e vou atrás É. disso, né? E minha família é muito tradicional, então, assim, para eles era um pouco inconcebível eu trabalhar com arte. Então, eu tentei seguir o caminho, assim, que a minha família quis e eu vi que eu ia ser muito infeliz. Eu comecei a trabalhar, mas era isso, eu ia todo dia pro trabalho, assim, pesada, sabe? Carregada. E aí, enfim, aconteceram várias coisas que me fizeram cair essa ficha de que sempre foi a música, né? Então, hoje em dia eu falo pra mim que não tem um plano B, não tem uma opção B. Você sabe que eu sempre falei isso pra mim também. Eu brinco assim, às vezes aqui nas produções, nos trabalhos, né? Aqui conversando com o Bruno, com o outro. E agora? Eu falo, não, bicho, eu tenho o plano B, o C e o D. Mas, na verdade, são planos assim, de algo que a gente está fazendo. Mas plano de vida, eu nunca tive outro. Eu sempre tive um entendimento que a música, às vezes, é muito maior do que a gente imagina. Às vezes, né, não é seu caso, a gente já vai começar, né, falar de cada faceta da Pilar, né? Mas, às vezes, a pessoa, eu só quero ser músico. Eu só quero ser cantor, eu só quero ser compositor. Mas existe uma enormidade de funções dentro da Sim, música, um né? universo Então eu gigante. nunca tive outro plano também. Sempre foi a música, mas eu sempre fui aberto às mudanças e o que a música poderia me mostrar e me trazer. Sim, é, porque eu acho que a gente também não pode ser cabeça dura, Não. né? De pegar e achar que tem que ser daquele jeito que a gente cria no nosso imaginário, todo perfeito e idealizado, e às vezes não é assim que as coisas vão acontecendo, né? Então acho que a gente tem que estar aberto para seguir o fluxo também, Com né? certeza. Mas você, do pouco conhecimento que eu tenho, você entrou recentemente, assim, no meu radar, porque você foi apresentada por um amigo, né? Embora eu viva muito no mundo da música dos jovens, né? Cada pessoa busca ou uma turma, ou um nicho, um lugar para se sentir parte daquilo, e eu realmente não conhecia seus trabalhos. Quando você veio aqui a primeira vez, a gente ouviu, a gente falou das suas músicas, muito legal, mas eu te apresentei algumas coisas, não passou 2 semanas, você já chegou com um monte de música dentro de um outro universo. Então, eu percebi a partir daquilo que você tem essa velocidade também para entender, opa, Aham. eu posso fazer isso aqui também, eu posso estar ali. Sim, e eu acho o seguinte, a gente vai se conhecendo durante a caminhada, né? Eu, de 2 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje Sim. sobre mim,
sobre música Claro. mesmo, né? Sobre produção Mas eu acho mais musical. importante primeiro a gente se conhecer mesmo do que a própria música em si. Com certeza. Eu acho que a música ela vai refletindo também esse autoconhecimento. Então, ela vai mudando também de acordo com as nossas mudanças, né? Sim, Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para estar mudando sempre, porque mudança é evolução, né? com Mudança é certeza. crescimento. É. E é isso, né? Acho que descobrindo novas possibilidades e novos caminhos, sendo fiel a quem você é, né? Sabe as palavras, Pilar, tá vendo? Falando que você é uma menina que tem um raciocínio bacana e essa capacidade de entender, compreender e se adaptar. Mas a gente já está evoluindo na conversa. Vamos continuar na Pilar pequenininha, Sim. sul-mato-grossense ainda, né? Você falou que num determinado momento você estava trabalhando, seguindo assim aquele caminho meio Tradicional. tradicional que todo mundo segue, mas a música entrou antes disso na sua vida. Em que época você foi apresentada à música? Foi algo que aconteceu dentro da sua família ou não? Porque tem pessoas que já nascem num lar musical, mesmo que os pais não sejam artistas, mas eles ouvem muita música. E você, como foi que chegou a música na Pilar? Ai, tinha esse lado, assim, que apesar de não ter. Tem meu tio, que ele é baterista, mas eu acho que antes dele veio mais de casa mesmo, assim. Minha mãe era uma pessoa muito musical. É? Muito musical. Desde pequenininha, ela tinha aquela coletânea lá de música clássica para baixinhos, Sim. nem é esse o nome, mas enfim. E aí eu lembro que eu ficava brincando e ela deixava as músicas tocando no fundo o tempo inteiro. E aí eu sempre acho que isso estimulou minha criatividade também. Então eu era dramática, eu gostava de pegar os ursinhos de pelúcia e encenar cenas dramáticas enquanto a música clássica estava tocando. Então sempre teve música em casa. E minha mãe me colocou na musicalização muito cedo, Ah, que legal. com 4 anos de idade, porque minha mãe gostava muito de E música. música, se os pais soubessem que, é claro, tudo bem, não é todo mundo que vai ser artista, né? Aprender música é bom, mas ter o dom da música é uma coisa diferente. Mas a música, ela estimula o cérebro, ela é boa para a memória, ela é boa para a matemática, ela te ajuda a ter uma visão racional das Sim. coisas. Se os pais soubessem disso, se os nossos educadores do Brasil, né? Não os educadores, eu tenho certeza que eles sabem, né? E dentro daquilo que é dado para eles, eles tentam ao máximo educar as pessoas. Mas se as pessoas que cuidam da educação no Brasil soubessem como é importante essa coisa da musicalização, é, é muito bom para essa fase infantil a pessoa aprender música, porque música é matemática, Nossa, música é totalmente. feeling, música é sentimento, música é razão. Mas desculpa te interromper, que eu Imagina. queria falar sobre isso. Não, e aliás, falando nisso, minha mãe colocou desde novinha por causa disso, e eu sou muito boa em matemática, aliás, assim, é Música uma é curiosidade matemática. minha, assim, eu fiz ADM porque eu tinha esse lado meu de exatas Eu não muito gosto de exatas, agilizado. eu não consigo. Então, mas eu também não gostava, só que eu comecei a perceber que eu tinha uma facilidade. Foi quando eu Certo. comecei a fazer esse link, eu falei, cara, tudo tá conectado, né? É o que você falou, música é matemática. Sim, Música é matemática pura, né? é. É fórmula, né? Sim. Então, tá tudo muito conectado, assim. E, enfim, eu... Tá, mas aí sua mãe colocava lá Aham. clássicos para baixinho, você brincava com as bonecas, encenava e veio a musicalização. Mas aí em que época você começou a esboçar a Pilar cantora primeiro? Cara, minha mãe tinha um DVD do Fantasma da Ópera. E eu The era... Phantom of the Opera. The Phantom of the Opera is there. Vamos montar uma ópera nós dois, tá vendo? Eu seria o tenor, Então, eu era no viciada. barítono, barítono. É Barítono. soprano. É, E eu era viciada, assim, nesse DVD do Fantasma da Ópera. E aí eu falava que eu queria cantar igual a Christine. certo. E aí eu pedi pra minha mãe me colocar em aula de canto. Eu já fazia piano, essas coisas, mas eu pedi pra ela me colocar em canto. Então eu comecei a fazer canto erudito com uns 13 anos de idade, mais ou menos, assim. E foi quando eu comecei, assim, eu percebi Tomar que eu... conhecimento da sua voz. E aí eu vi que eu tinha realmente uma voz pro erudito, assim, porque eu já ficava brincando em casa cantando. E aí eu tinha uma voz mesmo soprano, assim, e bem novinha. Eu já comecei a cantar áreas, tipo Puccini, coisas assim. Gente, isso não é palavrão não, viu? Puccini é um compositor, né? Áreas são musiquetas, assim, Sim. né? São determinadas passagens de uma ópera grande, né? Mas continue, não só para esclarecer para as pessoas. Sim, né? Eu falo, assim, meu linguajar aqui, mas eu E queria soprano, sempre... não é que negócio, não, é a pessoa que tem aquela voz bem aguda, bem aguda. Enfim, e aí eu comecei a estudar, mas era só por prazer, né, assim, em determinado ponto.
E aí eu acho que o que me inspirou muito também foi os Tribalistas, que também tinha um DVD dos Tribalistas. E eu lembro Mas até daí você já hoje. era adolescente por aí nessa época dos tribalistas, né? Mais alguns 13, 14 também, foi tudo na mesma época. E aí eu lembro que minha mãe falava pra mim, ela falava, filha, fecha o olho e sente a música com seu coração. Ou seja, sua mãe tinha um feeling musical muito grande Tinha, também. muito, Tinha, não assim. tem, né? Tem, até hoje. E Como é o nome da aliás, sua mãe? Eliane. Eliane. Eliane Parabéns, Cristina. Eliane e Cristina, pela sua filha, por você incentivar e ajudar ela a desenvolver a música. E aliás, ela confessou pra mim isso recentemente, É? que ela, comigo, decidindo, né, trilhar essa carreira de cantora, que ela percebeu que, na verdade, sempre foi o sonho dela também. Só que ela não teve a coragem de ir atrás. É, eu imagino que sua mãe deva ser jovem ainda, deve ser uma mulher assim, um pouco mais jovem que eu. Mas realmente, a gente estava até brincando agora falando do seu estado, da sua cidade. Embora Campo Grande tenha grandes músicos, como a gente estava falando, eu poderia passar o nosso episódio inteiro aqui falando o nome de músicos que eu admiro de lá. Mas realmente, assim como a minha cidade é interior, mesmo sendo a capital, onde o forte é a Sertanejo. pecuária, né? E a pecuária, o que que ela gera? Ela gera o sertanejo. E a gente falou aqui agora também de um assunto, né? Seguir aquele caminho que é preparado para a vida da gente. Então, eu creio que não só a sua mãe, mas muitas pessoas, homens e mulheres, deixaram Seguir seus sonhos. de seguir esse sonho para seguir aquela família tradicional, né? Eu preciso me casar, eu preciso me estabelecer, eu preciso ter filhos, eu preciso estar estabilizado, né? Mas não só a sua mãe, eu acho que muitas pessoas não puderam viver esse sonho. Mas que bom que ela está te apoiando agora e ajudando Sim. você a se realizar. Acho que a gente tá seguindo juntas, assim, de certa forma, Vocês sabe? sempre conversam, ela sempre Sempre. te dá conselhos. Minha mãe é minha melhor amiga, sempre foi, desde criança, É? assim, né? Graças a Deus, minha mãe é uma pessoa muito aberta, assim, cabeça aberta, então Que nesse legal. sentido eu não posso reclamar, porque... Tá bom, daí você foi fazer essa aula de canto, a música clássica foi te apresentada, você viu que, né, talvez por já ter escutado isso na sua infância, você tinha uma aptidão para isso, mas daí vem aquele lado compositora. Quando você começou a ver assim, tá, mas eu quero cantar sobre tais assuntos, sobre tais coisas, eu quero cantar o que está aqui na minha cabeça. Quando surgiu a composição? A composição foi em 2019, foi quando eu pedi demissão do meu emprego. E aí eu falei, tá, quero trabalhar com música. Não tenho composição autoral, não conheço nenhum musicista, não tenho produtor, não, tipo assim, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha nada, Certo. assim, zero inserida no mercado. Só que foi uma coisa que eu percebi que eu tava tantos anos protelando e arrastando aquilo, que se eu não me jogasse de cabeça, eu nunca ia me jogar. Então, mesmo não tendo nada, eu falei, eu vou me jogar no escuro, na Veio fé para São de que o Paulo, caminho vai dire- aparecer. já veio direto para São Paulo ou não? Ainda ficou um Na tempo verdade, lá? não, eu já tava aqui em São Paulo. Ah, tá. Você estava trabalhando aqui? Trabalhando aqui. Ah, tá. Então, graças a Deus, né? Já tava aqui em São Paulo, que facilita muito, mas eu falo, durante anos, mesmo trabalhando em outro ramo, eu ficava procurando a música indiretamente. Só que eu acho que, como eu não tava completamente de cabeça naquilo, ela não vinha até mim. Sim, a gente tem que. Às vezes eu falo isso para as pessoas, né? Porque teve um período lá atrás que saiu aquele livro O Segredo do Sucesso, coloque a foto de uma casa e você, né? Mas não é assim. Se você também não procurar, não abrir espaço, não abrir estrada para aquelas coisas chegarem até você, e assim a música. Não é porque eu vou numa casa de música, ouvir um músico tocar, que eu vou me transformar num músico e que a carreira vai chegar até mim, né? Você também tem que estar criando essas oportunidades, né? Sim, e aí é isso, eu vejo como as coisas ainda estão se abrindo e cada vez mais estão se abrindo, né? Quanto mais eu mergulho nesse mercado, mais se abrem Com portas certeza. e contatos e conexões, mas é isso, você tem que se jogar. Então você E começou a compor, é recente, né? Você está é, falando de coisa de 4 anos atrás. isso, 4 anos. E como foi, assim, sentar? Porque eu vejo, todos os dias aqui, tem muita gente que vem aqui para compor com os meninos, né? Ou artistas que eu já sei que sempre gravaram músicas próprias, né? Mas eu também vejo pessoas, assim, que acham que fazer uma música é ser compositor. Eu também vejo Aham. pessoas que têm muitas músicas, mas têm medo de gravar. E como foi para você se entender como compositora, que é uma outra batalha, né? Olha, foi um processo, ainda tá sendo um processo de descoberta, assim, né? Eu acho que eu tava muito tipo, no começo, assim, preciso fazer uma música e gravar. Sim. Então, eu peguei e eu compus as músicas que estão até lançadas, que é do meu Sim, EP Confluir. aliás,
música pra caramba. Eu tava Aham. vendo, eu não sei se aquele projeto se é um álbum, se foi gravado ao vivo, aquele É um ao vivo é um ao vivo, aquele. né? São quantas 20 músicas? músicas. Então, você já começou. É, já comecei na bora, porque eu sou Certo, geminiana também, né? certo. Então, quando me joga de cabeça no negócio, eu vou assim, tipo, Hum, mergulho mesmo, né? hum, É, mas é isso, eu ainda vejo, por exemplo, algumas composições minhas, hum. hoje eu olho e eu falo, ai, que bebê, Sim, sim. tipo, que nenenzinha compositora, né? Hum. Tava começando ainda. Mas é isso, porque eu queria gravar, tava com Sim, sede de sim. fazer logo, né? Então eu meio que fui fazendo, mostrando pro Magu, que é meu Sim, produtor. eu já ia chegar nesse assunto, É, né? Tudo bem que você falou do Magu, porque eu ia deixar você terminar esse teu raciocínio e voltar, né, nesse trabalho, porque teve participações, feats de pessoas importantes, de sim, artistas que já são renomados e coisa e tal. E eu sei que alguns contatos vieram através do Magu, com sim. certeza, né? Mas prossiga sobre as suas composições. Ah, não, mas aí eu ia mostrando pro Magu e falava, e aí, Magu, você acha que essa presta? Você acha que não Hum, sei o quê? Então ele junto foi me ajudando a certo, escolher as músicas, enfim, me ajudando com a harmonia, porque na época nem tocar instrumento eu certo. tocava. Então, assim, Sério? eu tocava. Mas você dá um jeito de compor suas músicas, você é esperto, eu sei. Hoje em dia eu arrumo mil e uma formas de É. compor, né? Hum. Mas na época era isso. Então eu fui fazendo e já fui gravando, né? Hoje eu acho que isso talvez não foi a melhor dos Eu caminhos acho que a melhor decisão é aquela que a gente toma no momento, baseado nas ferramentas que a gente que a tem, gente nas tem. informações que a gente tem, e porque, ok, a gente só acerta a partir do erro, né? Aham. E não estou dizendo que você tem errado em fazer tantas músicas e sair gravando as suas primeiras composições, mas você enxergando hoje, você vê que tem coisas ali que são legais, que você repetiria, outras coisas que você não Sim. faria, e se você não tivesse vivido essa experiência, você não teria essa conclusão. Sim, com certeza. E foi uma puta escola pra mim. Sim, Não só de composição, mas também de ir pro estúdio pela primeira vez e de, tipo, ver que eu não entendia nada de produção musical. E aí, tipo assim, entender que, poxa, eu quero ir pro estúdio com o produtor e falar: mas putz, não gostei desse você quer dar chimbal. palpite Queria no. botar uma linha de baixo assim. Olha, isso aí não tá legal. Que tal se a gente colocar um kick desse jeito? Sim. Ou mudar o timbre desse, tipo, sabe? Eram coisas que eu queria falar, mas eu não sabia como comunicar. Então eu vejo que me ensinou muito, assim, esse Ah, não, com processo certeza. todo. Eu, ainda essa semana, conversando com uma outra pessoa, que estava aí onde você está sentada, Ah, eu estava falando não só dessa questão de música, mas tudo que a gente absorve, que a gente aprende, a gente transforma, né, nas coisas que a gente faz. Então, cultura nunca é demais, informação nunca é demais, aprendizado nunca é demais, né? Nem todo artista tem a obrigação de ser um produtor ou conhecer todos os elementos de produzir claro. uma música, né, e mixar, entender de Ou fazer frequências, tudo né, ou sozinho fazer tudo também. sozinho, né? Porque as pessoas também acrescentam no trabalho Muito. da gente, né? E aproveitando essa deixa que você está falando, que você foi buscar a produção, eu, por exemplo, muito mais, eu também me preocupo com alguns desses critérios que você falou, mas eu também me preocupo, né? Ok, eu posso ficar aqui 2 dias dentro do estúdio com você, escolhendo o kick, escolhendo o hi-hat, escolhendo isso, mas e as pessoas, como elas vão receber isso? Às vezes tá bom para mim e para você, Hum. né? Então, eu sempre procurei também desenvolver esse feeling, eu tô aproveitando o seu podcast para falar de uma visão, já que o assunto é esse, produção Tá. musical, né? Porque eu vejo, né, até eu conversava com um amigo, durante o período dramático que a gente viveu nesses 2 anos, aumentou a venda de coisas para home studio, plaquinhas Uhum. de áudio, microfones, etc, né? Que ele trabalha numa empresa Aliás, que... montei o meu na É, pandemia. ele trabalha numa empresa que vende esses equipamentos. Ele falou, Jeff, acabou tudo, não tem. Se tivesse mais 1.000 placas de áudio pequenininhas para vender, eu venderia, né? Só que a pessoa esquece, às vezes, sozinha no universo dela, ela esquece de ouvinte, né? Quem vai ouvir sua música, como a pessoa vai interpretar aquilo, Uhum. se ela vai ter o mesmo critério que o seu ouvido, volto a dizer, não, vou fazer qualquer coisa porque as pessoas não vão entender, não é isso, né? Mas tem toda essa questão que não, a gente não deve pensar só nessa parte musical, porque Uhum. às vezes a gente fica muito preso a toda essa parte musical, né? Às vezes também o artista vai lá e estuda produção, eu quero esse som, esse kick, mas daí eu tenho que falar para ele, olha, esse kick ficaria legal, mas como esse baixo tem mais notas, ele não está fechando com esse, porque a gente vai trabalhar com um baixo mais grave, então vamos deixar esse kick mais espetado. Mas enfim, a gente fala disso depois, Aham. senão a gente vai ficar fazendo aqui né, um discurso sobre produção musical. Mas, tá, daí em 2019 você começou a ter esse interesse pela composição, compôs, e daí já começou esse trabalho que a gente falou, que foi feito com o Magu, meu grande amigo, tecladista. E o Magu também trouxe pessoas incríveis. Eu vi quase todos os vídeos daquele álbum seu, né?
depois o Rafa vai deixar na descrição do nosso vídeo aqui, Aham. para o pessoal ir lá curtir, né? É claro que eu, para um primeiro trabalho seu, eu achei muita música, Aham. né? Porque, como você disse, a Pilar de hoje talvez tenha mudado algumas coisinhas antes de si para a Pilar de 2 anos, mas ok, enfim. E daí, você começando uma carreira, você começando a compor, como foi parar ali um Zé Cabaleiro no seu álbum? Como algumas pessoas chegaram até você? E porque a gente sabe que o quanto é difícil conseguir um feat, ainda mais de um artista que já é consagrado, que já tem Uhum. um nome, né, estabelecido na MPB. Eu sei que o Magu trabalhava ou trabalha, não sei se ainda trabalha Trabalhava. com o Zé Cabaleiro, e que provavelmente deve ter feito essa ponte, mas como é que foi ele ouvir sua música? Não, eu vou cantar, porque o Magu poderia ter apresentado a música pro Zé, que falou, Aham. ó, legal, mas eu não vou cantar essa música, pra mim não vira. Sim. Na verdade, foi até uma coincidência, assim. O Hum, Magu, eles estavam no estúdio, em fase de produção de um álbum do Zeca. hum. E aí eu tinha gravado no Space, No, no Space Blues, você tinha gravado com com o Fonta, Fonta. Fontanete. E aí o Zeca grava lá também, né? Sim. E aí o Magu tava escutando Hum. a música já, porque a gente já tinha gravado, então ele tava escutando a Certo, mix da música. certo. E aí o Zeca chegou e escutou a música. E aí o Zeca perguntou pro Magu, falou, nossa, né, quem que é você que tá produzindo? E aí, enfim, foi o Zeca que fez Ah, a oferta. ele ouviu sua música e não foi você que procurou ele, foi ele pô, se Foi. ela precisar aí de um backing vocal, eu tô, eu tô brincando, é claro, É, né? que tinha uma parte que era só instrumental, que eram 8 compassos de instrumental, né? Certo. E aí o Zeca escutou e ofereceu pra fazer. E aí quando o Magu veio falar, eu fiquei tipo, Não acredito. como assim, Magu? Calma, fala de novo. Em choque, né? Porque. Tá, mas daí esse projeto depois foi gravado áudio e vídeo na Casa das Caldeiras, que eu vi, Isso. né? Mas o que você lançou foi essa versão de estúdio ou a versão depois com o Zeca ao vivo? A Ou versão de juntou. estúdio. É porque eu gravei esse EP que são 7 Tá, músicas. e algumas delas entraram nesse E aí projeto ao algumas vivo entraram depois. nesse projeto ao vivo. Hum, E aí, enfim, mas foi isso. E porque é uma música que ela fala de desigualdade social, né? sim, E eu sempre quis muito, assim, nesses meus primeiros trabalhos, falar de coisas relevantes. Porque eu acho que o artista, ele tem que também ser esse porta-voz, né, da sua geração. E um porta-voz das coisas que acontecem no mundo, né? sim, claro. Agradáveis e não agradáveis, né? É. Então, eu queria muito falar de coisas que eu sentisse que eram relevantes. Ou seja, E. você não é aquele jovem artista que no primeiro momento só quer falar de amor, vibe positiva e coisa e Aham. tal, né? Claro que Eu tô fazendo o mesmo. caminho reverso, né? É, Agora. não, não, sabe por quê? Tem pessoas que elas sentam e fazem um planejamento assim de carreira e todo mundo sabe, né, que algumas nada é regra, né? Aham. Não existe uma regra, grave isso que você é sucesso. Mas as pessoas tendem a começar mostrando um lado Mais leve. fofinho, mais leve, até ter uma audiência, um palco, um público onde você possa ir apresentando. E você já decidiu, tipo, ser original, falar questões Uhum. que realmente você pensava, não só a respeito dessa questão de diferenças sociais, mas também de outras questões. Sim, eu acho que de liberdade sexual, de autoconhecimento, então procurar a Essa espiritualidade. parte a gente vai fazer editado para mandar para sua mãe sem falar de sexo. Dona Elaine Cristina, né? Eliane Eliane Cristina, Cristina, a gente vai não mandar. falamos sobre isso. É a sua filha. É, não, santinha. Hum, Enfim, eu acho que eu já queria falar de coisas que me afligiam, né? sim. Porque eu acho que é isso, quando a gente também fala sobre coisas que pra gente às vezes são desafios, conecta com pessoas que estão Claro, vivendo estão aqueles passando, desafios, né? né? É, mas eu acho que é isso. Agora eu tô procurando uma coisa mais leve pra tentar chegar num público Não, sim, maior. mas eu volto a dizer assim, né? É, primeiro, recolocando o que eu disse lá atrás, eu achei muito legal a sua iniciativa, que quando você esteve aqui, não que eu, quem sou eu, não, eu não critico em nada aquele trabalho que você fez, Aham, eu só achei que para aquele momento foi muita música, você poderia ter amadurecido sim. mais, Ter feito etc, singles. né, ter buscado um engajamento, etc. Mas nessa questão, eu sou uma pessoa assim, que, é claro, a gente conversa, troca muita ideia, e se o artista topa assumir certos riscos, vamos correr esses riscos juntos, Uhum, né? Eu acho que não existe uma obrigação de, eu tenho que começar fofinho. Eu vejo muita gente repetindo o que dá certo para algumas uhum. pessoas E não dando e, certo. e não dando certo, né? Eu lembro que no primeiro momento
quando eu comecei a trabalhar com a Ana Vitória, mas nos primeiros discos especificamente, que elas vinham com essa coisa mais suave, mais no folk music, etc., surgiu 500 mil duos aí, né? E até o linguajar delas copiavam. Eu deixei de produzir um duo que as pessoas me mandaram. Eu falei, olha, desculpa, vocês pegaram todas as músicas da Ana Vitória e juntaram uma música só. Não, não sei o que lá. Então, as pessoas têm essa tendência, mas eu acho que se conectar de verdade com as pessoas é isso que você falou, né? Contar a sua história, mas de uma maneira que essa tua história seja parecida à história de outras pessoas. Se for história de amor, Uhum. se for, assim, a tua forma de enxergar o mundo, puxa, o mundo não é justo, né? Vamos falar sobre isso, Aham. né? Vamos falar sobre isso. Mas eu acho que tem que ser verdadeiro. Aliás, aproveitando isso, eu falo mais do que o entrevistado. Imagina. Aqui existe muito essa questão que façam para os artistas, né? Seja verdadeiro. O verdadeiro é isso, assumir o risco daquilo que você quer falar. Se for verdadeiro em você falar só coisas positivas, né? Poxa, que legal. Se for verdadeiro em você, se você realmente tem um olhar aguçado para as diferenças sociais do mundo, né? Estuda sobre isso e fala de uma forma Com propriedade. com propriedade. Eu não sou esse cara, não, vamos fazer essa musiquinha aqui que é mais pop. Não, eu compro a ideia do artista, né? E vamos trabalhar isso. Você está consciente dos riscos que a gente está correndo com a sua música? Estou, então vamos, let's go, vamos juntos. Uhum. Sim. Tá, mas continuamos falando desse trabalho, esse primeiro trabalho lá, que foi com o Magu, daí o Zeca chegou, mas tem mais participações nesse trabalho. A Senda, que foi esse que foi ao vivo, tem mais participações, né? Hum. E que, no caso, a maioria, na verdade, fui eu mesma, assim, que meti a cara. Certo, E fui falar com os artistas. Óbvio que eram artistas que já existiam pontes, né? certo, Tipo, a Marina Peralta, ela é do meu estado, conhecia muitos amigos em comuns. Então, certo. eu já conhecia ela de uma forma informal. E aí eu, né, fiz esse approach. Por ser uma música que fala de feminismo e ela ser uma artista que eu acho que, né, ela tem muita propriedade para falar Certo. sobre essa bandeira. Então, eu queria também trazer alguém Claro. que consegue, né, trazer propriedade, que Hum. nem você falou. Então, no caso, eu achei que casou e aí veio muito bem esse feat. O Dada Yuti, eu brinco que o universo ficava me juntando com o Dada Yuti, porque eu conheci ele num show por causa do Nunes, que é baixista. Sim, Fernando. E aí, enfim. Aí eu encontrava com o Dada Yuti na Teodoro, encontrava com o Dada Yuti no metrô, encontrava com o Dada Yuti em bares aleatórios, tudo sem combinar. Conspira, né? Tipo, o universo tá dando missão, façam algo juntos, façam algo juntos. Aí, enfim, comecei a encontrar com ele sem parar. E aí a gente falou, e aí, qual é, né? Tipo, o universo tá querendo que a gente faça alguma coisa. Aí eu fiz esse convite pra ele, por ser uma música que é um reggae, que fala de meditação. Legal. Também acho que tem tudo E a me diz uma ver. coisa, tá bom, né? Passado esse momento que você foi lá ao vivo, primeiro, então, pelo que eu entendi, você estava fazendo um EP lá no estúdio do Fonta com a produção do Magu. Aham. Depois decidiram fazer esse projeto maior, com 20 músicas, Isso. né? Que foi na Casa das Caldeiras, eu vi. Uhum. E aquilo lá é bem grandioso, aquele projeto ali, né? A banda ao vivo, né? Cenário e coisa e tal, né? Envolve muita gente. Mas eu vejo alguns artistas, eles idealizam um projeto como aquele e alguns, como você, conseguem realizar, porque não, a gente sabe que não é fácil, né? Juntar todas aquelas pessoas, né? Tudo o que movimenta ao redor do que as pessoas veem gravado. Você foi aquela pessoa que, quando fez aquilo ali e soltou, daí você sentou assim, tá, eu lancei, e agora? Porque às vezes, tipo, o pós, né? É igual aquela depressão pós-parto, né? Aham. Eu lancei, meu filho nasceu, e agora? Eu tô preparada para ser mãe? Nasceu o seu projeto, e daí? Você sentou assim, ficou meio assustada, e agora, o que eu faço? Eu fiz algo tão grande, o que eu faço agora? Aham. Esse projeto aí, nossa, foi uma grande montanha-russa emocional, eu já vou te falar. Várias emoções. E eu falava que a cada lançamento de música, parecia que eu começava a viver a história que a música falava sobre, sabe? É. Então, se era uma Tipo aquele música... ator que acaba a gravação, mas ele não sai do personagem, continua ali no personagem. Não, e parecia que é aquela coisa da profecia autorrealizada, da questão do Certo. segredo, assim, lei da atração mesmo. Tipo, porque o projeto eu dividi ele em atos, então cada ato ele fala sobre um aspecto de se encontrar. Então, por exemplo, o segundo ato ele fala sobre mergulhar nas suas sombras. Cara, quando eu lancei esse segundo ato... Isso aí vem de teatro, de alguma coisa, essa coisa sua? Ai, acho que vem. Eu sempre fui artista e multiartista, assim, né? Então, sempre tive esse lado também de querer unir, né, as artes num geral, assim. Então, é isso. Eu acho que... E aí, nesse segundo ato, meu Deus do céu, foi
caótico, assim, porque realmente eu mergulhei nas minhas sombras durante o lançamento. E aí deu realmente, Não assim... falem comigo, não cheguem perto de mim, não É, me deixem. tipo, deixa no meu buraco, não quero falar com Certo. ninguém. Mas assim, fica um vazio depois de lançar um projeto Fica, é grande isso que eu estava desses. imaginando. E Porque é agora... algo tão grande que depois você fica pensando, meu celular eu não coloquei no silencioso. O Otto sempre fala, desligou o celular? Eu falo, desliguei, mas não desliguei, tá aqui, ó, chegando. Não, porque, assim, foi grande, ele demandou tempo, atenção, investimento, energia, saúde mental. E Aham. depois que você realiza, você fica tipo assim, eu fiz um negócio tão grande, agora eu lanço um single, agora eu lanço um EP. E tipo Vem, assim, esse medo, o né? que eu faço, né, É. depois de uma coisa tão grande? Tanto que eu lancei ele em julho do ano passado. E desde então só lancei mais uma música, que foi um feat com meu namorado. E não lancei mais Ah, nada. existe um namorado? Existe. Existe um senhor Pilar? É o Senhor Pilar. Ele não é o pilar ele é o pilar da sua vida? Eu sou o pilar da vida dele. Ah, Aquela. gostei. Uma piadinha digna de Otto, hein? Fala pra mim, Brolo. Muito bom. O Otto, quando você tava vindo aqui, tem uma amiga nossa que mora aqui perto que ela se chama Patrícia. E todo dia, todas as vezes que a gente passa na frente da casa dela, a gente brinca, né? Não é aqui que mora a Patrícia? Vamos gritar, Patrícia. Daí a hora que a gente foi você falou da Teodora, a gente foi na Teodora agora, e na volta a gente passou na casa da Patrícia de novo. E outra, vamos convidar a Patrícia, porque a Pilar vai lá, depois nós teremos a Patrícia Pilar. Piadinhas de Otto. Piadinhas ótimas, né? Tá, e daí você soltou esse feat com seu namorado. Sim, e não soltei nada desde então, porque eu sinto também que depois de lançar um projeto tão grande, eu meio que dei uma brecada e falei, antes de soltar qualquer coisa na emoção, eu quero Entendi. antes... Eu ia entrar num assunto agora contigo, então eu vou aproveitar freeze, porque o que te moveu para esses projetos foi a parte musical. Eu já compreendi isso. Mas depois o artista percebe que existe estratégia, um mercado, existe movimentos que estão acontecendo, né, várias coisas, entender o universo dos lançamentos, né? Então, você já vinha pensando nisso durante os seus lançamentos? Ou tipo assim, preciso fazer isso, lançar, mas depois você, mas eu tô vendo aqui a galera lançando o single da pessoa tá indo aqui, tá entrando nisso, naquilo, e eu lancei um álbum, e agora, o que eu faço? Daí você foi ter essa noção desse universo, do mundo digital, das plataformas, dos lançamentos. Então, eu já estudava antes, eu já sabia que single era melhor, tudo isso, mas ao mesmo tempo eu Mas tenho um precisava lado... experimentar esse... Eu tenho um lado bem teimosinha, assim, de tipo, eu não quero ser Maria vai com as outras, Certo. então eu quero fazer do meu jeito, porque aí se der certo, vai dar muito certo. Certo. Então eu meio que eu quis pagar pra ver. Claro. Paguei pra Não, ver. e não tô falando que seja ruim. A gente aqui, a gente conversa, né? Esporadicamente, por exemplo, o Brolo, né? Que é um artista como você, buscando espaço, crescimento. A gente teve um período de singles, teve uma hora que ele falou, pô, eu gostaria de lançar um álbum. Daí a gente fez mais algumas músicas, somou com as que já tinha e coisa e tal. Eu acho que um artista, ele precisa ter uma história, ele precisa ter vamos dizer, um catálogo, né? Mas é claro que você pode ir criando esse catálogo aos poucos, né? Você poderia ter utilizado tanto a energia quanto o investimento, Recurso. né, os recursos, e ir fazendo pontualmente, lançando, né? Mas ok, enfim, você fez. Mas não existe, não é obrigatório essa coisa do single, é que ele realmente, você lança um trabalho de 20 músicas. Depois, né, eu falo para algumas pessoas que não têm o recurso de dar uma continuidade, daí a pessoa passa 1, 2 anos, 3 anos, o que ela trouxe de coisas positivas naquele álbum, ela se diluiu e perdeu. Sim. Depois de muito tempo, é começar novamente. Eu tô sentindo assim, apesar de ter passado só um ano, Sim, a minha sensação é como se eu estivesse começando do zero, assim, sim, novamente, né? Honro muito esse trabalho que eu claro, fiz. total. Acho que é um trabalho lindo, é um Não, trabalho eu volto a robusto, dizer, é um assisti trabalho várias vezes. pensado. Tem músicos ali que, além de meus amigos, são pessoas que eu admiro demais. Sim. Tem o Pacote na bateria, né? Mas não, tem o Trindade, o Pacote é da percussão, é o Trindade na bateria. É. Aliás, encontrei o Trindade agora, o Adriano. Mentira. Eu fui na Teodoro, igual eu te disse, a esposa dele foi para Miami, o filho estava na escola, e ele estava ali agora na Teodoro, a gente ficou conversando um tempo. É amigo meu bastante tempo, né? O Magu na direção, mas eu vi lá vários músicos assim que são muito Sim. conceituados. Não, foram Fernando músicos Nunes. incríveis, a equipe foi incrível, tudo foi muito pensado, assim, né? Desde a história que tá contando. Agora é curiosidade minha, esquece que as pessoas vão sair. Aham.
como você conseguiu a Casa das Caldeiras e por que a Casa das Caldeiras? Pandemia, né? Tava tudo a preço de banana. É? Então, é porque, na verdade, esse projeto era para ser uma live. Hum, E eu tava com um empresário na época que tinha alguns sim, contatos, e ele que me incentivou a gravar esse ao vivo, até legal. para vender shows e essas Sim, coisas, né? E era para ser uma live. Só que aí foi isso. A gente ia vendo um lugar para alugar um estúdio, e aí ele falou: olha, a Casa das Caldeiras tá o mesmo preço de sim. alugar o estúdio. Só que daí você esqueceu que precisa levar a unidade móvel de Não, aí gravação, você né? não sabe, a Daí coisa foi começa aquele crescendo, negócio. É. crescendo, crescendo, Não, ao invés de crescendo. fazer com uma câmera, vamos levar 5 Não, câmeras. do nada, assim. E aí eu também, né? Eu sou meio Daí chega o megalomaníaca, e diretor de aí. vídeo, o que vocês vão usar de luz? Luz? Você precisa. Cenário, né? Vai tomando, Não, o vai tomando negócio foi forma. crescendo. Quando eu vi, assim, né? Eu tava disposta a gastar tanto, o negócio tinha ido, É, tipo, pra mas tantos, fez, tantos. né? Tá lá, registrado. Eu acho que é uma coisa que toda vez que você revisitar o seu passado, você vai ter orgulho disso, Sim. né? Porque Independente foi de um que estágio da trabalho. carreira você esteja, você vai ter sempre orgulho desse momento. Sim. E eu falo, eu acho que eu tenho orgulho dele por ele ter conteúdo, sabe? Sim, Então, mesmo que ele não seja pop, ou enfim, né? Tem algumas coisas que eu faria diferente, até composições, mas tem conteúdo. Então, acho que é não, o que você claro. falou. Independente de onde eu estiver na minha carreira, eu vou olhar para trás e falar, poxa, para um primeiro trabalho, Muito foi legal. muito bem feito, foi muito pensado, teve muito Não, carinho e bem envolvido. auxiliada também, né? Você tá ali rodeada de pessoas que são profissionais incríveis Sim. também. Então, é um trabalho que eu honro demais. E agora a nova Pilar tá vindo aí. Sim, mas Pilar, a gente, todo dia quando a gente acorda, a gente é uma nova pessoa, né? Claro. O ontem não existe mais, né? E fazer as mesmas coisas, a gente pode até fazer, mas sempre a gente vai fazer de uma maneira nova. Então, Uhum. né, porque eu acho que assim, né, aproveitando isso que a gente estava falando, que você sempre vai olhar com orgulho para as coisas que você fez, mas a sua essência, a essência do ser humano é aquela. A Uhum. pessoa boa vai continuar boa, a pessoa ruim, né? Se a vida não der vários tombos, ela vai continuar ruim. Então a gente vai somando os aprendizados, né? Você foi lá, estudou um pouquinho mais, né? Igual você disse, de como fazer isso, como mexer naquilo, e você cada vez mais vai colocar a tua personalidade no teu trabalho, né? Uhum. Eu acho que isso é importante para o artista. Eu sempre digo que o artista ele não tem obrigação de ser um produtor, mas se ele não tiver uma personalidade, cada produtor que ele procurar vai ser um novo artista, Uhum. né? Ele é o fio condutor da carreira Claro. dele, né? Senão você vai com um cara que faz pagode, não, você tem que fazer um pagode comigo. Você vai num que produz sertanejo, não, vamos fazer um sertanejo. E você vai aceitando, aceitando. Então o artista tem que ter isso. Mas a gente sempre vai ser uma nova pessoa, então a nossa música sempre vai ser nova. Até a sua música antiga, você cantando hoje, vai ser uma nova Completamente canção. diferente, É, é. uma interpretação que você faz, alguma coisa. Tá, acho que conseguimos falar de início, a Pilar lá pequenininha, ouvindo as músicas que a Eliane Cristina colocava para ela ouvir, Aham. brincando com as bonecas, depois a estudante de canto, né, clássico. Uma vez eu ganhei uma bolsa de música clássica e eu fui, 2 aulas eu decidi que eu não queria fazer porque eu notei que a professora começou a querer colocar uns trejeitos no meu canto. Aham. A tua professora não fez isso com você, não? Olha, eu tinha alguns vícios, sim, Hum. vocais, de usar muito voz de cabeça, enfim, eu não Começa a usava ficar a meio voz de pensado, né, o peito. negócio, né? Era super. Eu cantava antes muito, assim, porque é isso, o canto Sim. erudito, ele é extremamente meticuloso e milimétrico e, tipo assim, ele é um pouco pensado demais, às vezes. Então, quando eu decidi compor e ir pro popular, eu tive que desconstruir aí uma trajetória de quase 7 anos Sim. aprendendo um negócio e foi um Nisso eu processinho para sempre fui birrento, assim. desconstruir. Eu era aquele famoso cantor da cidade, do interior, e um dia, num comício, o prefeito, perante o povo da cidade, Aham, esse menino, esses talentos, estou dando uma bolsa num conservatório, aham. né? E eu fui fazer aula. Não sei se você conheceu, Otto, se é da tua época, dona Iaeko. É, uma japonesa querida, assim, né? Eu cheguei a fazer 2, 3 aulas com ela, mas começou aquelas coisas de... "Oh", eu falei, "Putz, não. E já dei um Aham. vazar, assim. Ô, Pilar, para a gente meio que concluir todo esse raciocínio, tinha uma pergunta que eu ia fazer, mas você já desconstruiu esse mito em mim, dizendo que você veio para São Paulo primeiro num trabalho que não era na música, Aham. certo? Né? E como hoje é para você estar na música fora da sua cidade, sua família distante, né? Que a família, ainda mais para pessoas jovens como vocês, eu digo vocês porque tem o Bruno que está escondido aqui, o Rafael escondido ali, Aham. a família é muito importante em alguns momentos. Como é ser uma jovem aqui em São Paulo, quando eu digo sozinha,
não é sozinha, você tem pessoas, tem Uhum. amigos e coisa e tal, mas a tua vida sul-mato-grossense, a tua base está lá. Como é estar aqui em São Paulo sozinha e, sabe, ser mulher igual eu fico imaginando assim, por exemplo, aqui nós somos 3 homens, é claro que a gente tem todo o cuidado e acaba tendo uma amizade, um carinho, você já nos conheceu, né? Mas é difícil ser uma cantora mulher sozinha, longe de um pai, de uma mãe, da família que te dá um apoio, que como é que é isso, estar aqui sozinho em São Paulo? Olha, eu gosto muito. É, Eu falo assim, hoje em dia que eu tô vivendo da música, tem momentos que eu me pego assim, sabe quando você para e você observa o que você tá vivendo, assim, tipo, ou tá num sarau, e aí eu paro sim. e olho, Puxa, olha o que e eu aí tô eu vivendo. falo, caramba, eu tô vivendo o que eu sempre sonhei desde criança, sabe? Hum, Enfim, acho que eu não podia estar mais feliz de verdade, assim mesmo, apesar de ter os desafios, tem, né? claro. É, ser mulher na música é difícil às Eu vou vezes, falar porque mais tem pra uma você, viu? Ser questão mulher na na vida. vida, tem esses Hoje eu estava desafios. almoçando com o Rafa e com o Brolo, eu não sei se eles viram, que eu sempre sento virado para a TV. E estava mostrando o número de procuras de mulheres diárias em São Paulo, né, para dar queixa assim, de abuso ou de assédio, Uhum, né? E não tem um ônibus que a mulher não seja assediada, que o cara vai lá. Então, eu acho que, é claro, a gente sempre fala das experiências da gente. Você está na música uhum, e sua luta, né, tá diária, tá aí. Mas ser mulher, ultimamente eu tenho falado assim, puxa vida, o que eu puder facilitar a vida das mulheres, eu vou facilitar, porque não é uhum. fácil. Não é, né? E eu falo, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, né? Eu acho que isso acaba acontecendo com toda cantora, e é muito desagradável, de produtor que você tá trabalhando dar em cima de você, ou de alguém que te oferece uma parceria, um feat, tem segundas intenções. Então, tem sempre essas coisas que a gente tem que estar driblando e tendo muito jogo de cintura, porque também se você Não se corta expor, né? a pessoa também corta ali uma possibilidade para você. Então, tem esse lado que é muito difícil, Sim, mas por bem ou por mal, a gente vai aprendendo a lidar, né, com isso. É, enfim, mas tirando essas coisas, né, eu sou muito feliz, assim, claro. aqui. Muito, muito, muito feliz mesmo, né? É, e muito feliz trabalhando com a música. Que bom. Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os aspectos da vida da Pilar, né? Todos os pilares da sua vida, a gente conseguiu abordar aqui. A gente conseguiu falar como a música, né, entrou na sua vida, como foi essa construção da Pilar que está todo dia se construindo, mas Uhum, a Pilar que veio até aqui. Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos que interessam, como eu estava te falando no início da nossa conversa, Pilar, assim, ontem até a Sabrina, que é uma grande cantora e compositora, veio sim. aqui. A gente estava falando, contando a história dela, e eu estava falando, né? eh, ela comentou, ela falou, hoje tem muitas informações, ela citou o nosso trabalho aqui, e eu disse que essa coisa de informar as pessoas, no nosso caso, realmente é desinteressada, não é na Uhum, questão, vem um curso aí, arrasta para cima, é mostrar para as pessoas, né, que eu acho assim, existe uma cultura ainda em algumas cabeças, que, mas você vai ser músico, nossa, você vai viver da arte, vai viver de música. É como qualquer outra profissão, né? Um médico, não é porque o cara se formou numa faculdade de medicina que ele vai ser um médico famoso da cidade e vai ficar rico. uhum, Né? Se ele não trabalhar muito, não construir uma história, não é porque o cara se formou em direito que ele vai ser o advogado mais próspero da cidade. E assim é a nossa profissão, né? Então, às vezes, tem pessoas que estão lá na casa delas assistindo esse nosso bate-papo agora. Puxa vida, né? Assim como você tem um sonho, tem uma vontade de cantar, ou de ser artista, ou de compor, ou de ser músico, de tocar com um grande artista. Então eu sempre direciono as histórias das pessoas que vêm aqui aham, para que seja algo que possa fazer uma diferença na vida daquela sim. pessoa lá de Campo Grande, lá de Cuiabá, lá de Nova Andradina, lá de Maringá, lá de Xanxerê, né? Porque assim como você aqui, também nós todos somos de outras cidades, e nós três aqui viemos pela música. Você não sabia, mas no fundo foi a música que te trouxe para cá Foi. também, né? Eu acho que o universo encontra uma maneira de fazer a gente estar aonde a gente tem que estar, né? Não, dá certo. Então, queria aproveitar e agradecer você, a sua simpatia, o seu tempo, as suas histórias e que você construa muitas outras histórias na sua carreira musical ainda. Obrigada, Jeff. E pra quem, né, pegando o gancho que você falou, né, de inspirar as pessoas, eu acho que a gente tem sim que seguir nossos sonhos, assim, vai ter desafio.
Porque eu acho que quando você tá seguindo o seu sonho, ele também te mostra seu lado mais vulnerável. Com certeza, Porque exatamente. o que tá ali é o seu maior desejo, então é o seu lado mais E vulnerável também. algumas pessoas vão usar isso de uma maneira negativa, né? Vão Claro, trabalhar para que o seu sonho favoreça elas de alguma maneira. sim. Mas independente disso, assim, né? Eu acho que quando você tá batalhando por algo que vibra no seu coração, você tem que dar seu sangue, tem mesmo que ir atrás. Você pode, Você você é pode, capaz, você você deve, consegue. porque as coisas começam a acontecer. Com certeza. É, Parado nada acontece. Tem que não. estar se movimentando. Então, assim, vai ter dificuldade. Tem horas que você vai ficar, tipo, mas meu Deus do céu, parece que tá o mundo contra mim. Mas isso tudo vem pra te fortalecer, pra te ensinar. Então, assim, é, tem que aceitar também essas dificuldades como um crescimento. E é isso, as recompensas também vêm, e vêm demais, assim. Então, acho que só de estar Mas eu acho que fazendo a o que vida eu como um amo. todo é feito de pequenas dádivas, né? Não é todo dia que a gente está feliz, não é todo dia que tudo é bom. É, Então a gente tem que pegar, na carreira musical, as pequenas coisas boas que acontecem e transformar em grandes acontecimentos, né? vai. É isso aí, Pilar. Brigadão. Foi muito legal Obrigada, a Jé. conversa com você. Eu acho que foi bem construtiva, assim. Todas as pessoas que passam por aqui têm uma história, é claro, assim como a sua, do Brolo, do Rafa, pessoas que estão construindo uma carreira, buscando, se encontrando também. Uhum, Mas apesar de ser tudo muito parecido, também é muito particular, né? uhum. As vivências de cada um. O objetivo é o mesmo, mas a condução da vida de cada um é isso. Bem, meus amigos, essa é a Pilar Música. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais dela, mas ela tem várias músicas, como vocês viram, aí, lançadas Uhum. nas plataformas, né, nas lojas de música. Ouçam a Pilar, porque ela vai reforçar o pilar musical da sua vida. Alguma coisa para falar, Ota? Agora a parte chata que você não Eu não gosta, gosto. de merchan. Merchan, eu não gosto. Siga, ative o sininho, comentário, se você quer dividir uma história de vida sua, né, se você tem alguma coisa, eu gostaria que as pessoas participassem, que elas fossem lá, poxa, isso que ela falou aconteceu comigo, tal coisa, né, façam perguntas que a gente responde lá também no YouTube, mas ative o sininho, compartilhe, se você gostou da história da Pilar, tem muita gente que conhece alguém da família ou um amigo da escola que tem um sonho de cantar. Pega esse vídeo, manda pra essa pessoa, tá vendo? Olha lá, ó, como é que ela fez. Faz isso, tá bom? Abraço. Brolo, quer falar alguma coisa? Obrigado, Pilar. Obrigado a todos. Então, Sucinto. sucinto, homem de poucas palavras. Abraço, até a Um próxima. abraço.